deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que Deus tem para trazer para nós é como vou separar esse texto que a gente leu de 1 Coríntios em 3 tópicos. O primeiro é a importância da palavra de Deus e da presença de Jesus na nossa vida. Como foi dito aqui no capítulo de João, e também dito no versículo principal da Bíblia, o textual da Bíblia, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, ver a atitude de Jesus perante as nossas vidas é muito lindo. É muito interessante ver como Jesus se entregou por cada um de nós que estamos aqui. Mas o que eu queria refrisar é o começo, a palavra da cruz. Todos nós, imagino que os outros pregadores dos outros dias já têm falado. A palavra da cruz é o Evangelho. O Evangelho está escrito através da Bíblia. E cada um de nós sabe disso. Sabe que o Evangelho é aquilo que nos guia e nos guarda. Sim, Deus nos guarda, mas através da palavra dele, a gente pode crer em Jesus. Mas o que a gente às vezes não percebe em nós mesmos é que muitas das vezes ignoramos e esquecemos do sacrifício de Jesus na cruz, por causa do dia a dia, das dificuldades, daquilo que acontece em nossas vidas. Esquecemos a importância do Evangelho e a importância de Jesus sacrificado na cruz por nós. E isso às vezes não nos passa a cabeça, porque por causa das coisas da vida, por causa da rotina corrida que nós temos todo dia. Mas isso realmente acontece com cada um de nós. A gente sofre por coisas que obviamente acontecem na rotina e esquecemos de Jesus por essas coisas pequenas. Mesmo que Jesus tenha morrido por nós naquela cruz e já nos libertado de tudo isso. Ficamos tristes por alguém ter dado a paz do Senhor para você, alguém ter te magoado por dentro, e você obviamente fica triste, você ter perdido alguma coisa que você gostava muito. Mas quando a gente fica muito triste e se prende àquela tristeza, ou aquela coisa chata de simplesmente agir por agir, viver por viver, no modo automático, se é que os irmãos entendem, viver um dia só porque você acordou mais um dia, ignorando totalmente aquilo que Jesus lhe pediu para você fazer, aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é pregar a sua palavra a todos os irmãos lá fora. Eu sei que isso não é um culto de missão, mas a ordem de Jesus deve ser ministrar, deve acontecer de qualquer forma. A gente deve fazer isso. Não importa a nossa situação, não importa se a gente está triste. E se a gente estiver triste, precisamos pedir ao Senhor que tire isso de nós. Porque assim como Deus usou alguém para te tirar do pecado, Deus usou alguém para te trazer para Ele, a gente tem que ser essa pessoa na vida das pessoas que estão lá fora. Precisamos ministrar a palavra de Deus para as pessoas que necessitam dela lá fora. Porque mesmo que muitos teóricos, muitos lógicos, pessoas que têm alta inteligência no mundo possam pensar que isso é ridículo, tem gente que nem sabe o que é a palavra de Deus.
Tem gente que não faz ideia do que Jesus fez por eles, do que Jesus teve que pagar por nós pecadores que estamos aqui. Então, não estou dizendo para você simplesmente largar o dia a dia como se fosse fácil. Eu entendo que não é fácil. Não sou adulto, não sei dos problemas mais difíceis da vida, mas até as crianças ficam muito tristes às vezes. Tristes por coisas boas. Então, nem sei como os adultos agem quando estão tristes. Mas não estou dizendo para largar facilmente como se fosse fácil, mas pedir a Deus reforço e comunhão, porque Ele se transformou em Filho de Deus. Ele transformou cada um de nós em Filho de Deus. Jesus morreu naquela cruz para nos guiar e nos guardar a palavra de Deus. Devemos compreender que Jesus morreu naquela cruz e nos deu esta palavra para que nós sejamos guiados e nós ajudarmos a guiar outras pessoas que foram igual a nós antes. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, o segundo ponto que eu queria, que Deus queria falar conosco, é sobre como o mundo, a lógica, os humanos, as pessoas tentam derrubar aquilo que foi ministrado e pregado por Jesus e pela palavra dele. Como disse o texto, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Irmãos, é loucura para os que perecem, porque eles não entendem e não tem como para eles compreender algo de tamanha grandeza. Às vezes, como foi dito, às vezes nem a gente entende como Jesus e como Deus nos ama, como pessoas que não se esforçam para tentar entender, vão querer entender isso. Isso para eles não tem lógica. Um homem crucificado, um homem que morreu, ser o Salvador e a salvação da terra. Para nós que cremos, faz sentido. Faz sentido assim, não que a gente entenda Deus, mas a gente agradece por aquilo que Ele deu a cada um de nós, que foi a chance de nos entender isso. Mas para o mundo, ver um homem crucificado, e que foi morto, e que foi espancado, todo ferido, não faz sentido chamar ele de Salvador do mundo. E o mundo, muitas das vezes, com Satanás, vão querer tirar rasteiras para você acabar caindo, esquecendo de Deus. Para o mundo, a lógica, a razão, o conhecimento é mais que tudo. Se você tiver, entre aspas, dinheiro e um pouco de lógica, você é um cara, você tem algo, tem as coisas que o mundo gostaria que você tivesse. Mas Deus quer algo muito maior para cada um de nós que estamos aqui hoje. E quando o mundo tentar te dar rasteiras, impor em você que você está errado, busca a palavra de Deus para conseguir rebater as falas do mundo e do diabo. Um texto que eu lembro falando a respeito disso foi a tentação de Jesus no deserto. O diabo agiu tecnicamente de forma lógica para as pessoas. Imagina cada um de nós sem a perfeição de Jesus. Estamos no deserto, temos o poder de Jesus. Temos o poder de Jesus. Satanás vem e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão e come. O que cada um de nós faria? A gente transformava a pedra em pão? Ou respondia em Jesus? Entende? Satanás
que Jesus não é o caminho correto, vão querer te levar para outras coisas e entregar pratos e coisas que vão te agradar aos olhos, mas que vão desagradar a Deus no coração dele. Então, assim como Satanás e como Jesus rebateu as falas de Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, que a gente venha buscar em Jesus e na palavra da cruz, para reverter as palavras malditas do diabo e os enviados dele. Amém, Jesus querido. Mas, como já foi dito, desde que a gente consiga orar, ler a palavra e trazer as pessoas, mesmo que elas não acreditem, não faça sentido para elas crer no homem crucificado, que morreu crucificado, que era a pior condição da época de Jesus. A gente tem que tentar, pelo menos, pregar para essas pessoas, porque mesmo que elas sejam usadas pelo maligno, mesmo que elas não creiam e para elas não faça sentido algum, ter um homem crucificado, um homem que para eles foi só um filósofo. Para as pessoas lógicas da história, os historiadores que não acreditam em Deus, provavelmente Jesus é só um filósofo famoso da época dele. Mas as pessoas não entendem que esse homem crucificado, ele morreu por causa dos nossos defeitos, por causa das nossas falhas, por causa de cada coisa que a gente ainda vai fazer aqui na terra. Jesus não morreu pelo que você vai fazer ou pelo que você fez. Ele já te perdoou sobre isso. Ele morreu por você porque Ele te ama. Ama cada um de nós. Ama e nos salvou, porque Ele quer investir nas nossas vidas. Porque Ele sabe que cada um de nós tem capacidade para enviar e pregar a palavra de Deus, a palavra da cruz para as pessoas e futuros servos deles que estão lá fora. Deus acredita que cada um de nós para ministrar essa palavra, porque se Ele não acreditasse, era mais fácil então enviar os anjos e talvez o próprio Jesus de novo para tentar ministrar a palavra aqui. Mas Ele confia em cada um de nós. Ele nos deu essa oportunidade de sermos os servos deles, sermos o instrumento deles para a vida dessas pessoas. Essas pessoas lá fora precisam ouvir a mensagem da cruz, precisam ouvir o quanto Jesus foi amoroso, o quanto Jesus amou o mundo, o quanto Deus e Jesus, o Espírito Santo, tem a capacidade de nos guiar para algo maior do que aqui na terra. Deus nos amou e nos deu a oportunidade de sermos instrumentos dele. E o final do texto é muito lindo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele nos deu a oportunidade de respirar. Ele nos deu a oportunidade de ser instrumento na obra dele. Ele nos deu a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Ele nos deu a oportunidade de estar aqui louvando juntamente com outros que creem no nome dele. Ele nos deu a oportunidade de conhecermos cada pessoa que a gente conhece hoje. Se a gente conhece
uma família, uma esposa, um marido, ou os filhos, um pai, uma mãe, amigos, o pastor, a pastora, a cada irmão que está aqui, porque Ele nos deu a oportunidade. Aleluia, Jesus. Ele morreu por cada um de nós, para termos a oportunidade de viver mais uma vez. Aleluia, Jesus. Então, quando a gente se sentir triste, quando o mundo pregar peças sobre a nossa vida, dizer que Jesus não vale a pena, dizer que nós somos quadrados, dizermos que somos loucos, dizermos que somos muito frescos, mas a gente não é fresco, a gente é salvo. Aleluia, A gente Jesus. não é quadrado, a gente é salvo. Aleluia. A gente não é uma pessoa que não gosta das coisas do mundo. A gente é salvo. A gente tem noção de que essas coisas não são boas para nós. Porque mesmo que isso agrade aos nossos olhos, não agradará aos olhos daquele que nos observa e nos guia. Jesus. E o mais interessante é ver o quanto que o poder de Deus se faz presente na nossa vida. Quando a gente acorda, espreguiça, dá bom dia aos familiares. É o poder de Deus ali. Porque se Deus te deu a oportunidade de falar de novo, de respirar mais uma vez, te deu a oportunidade de se arrepender novamente. Isso é o poder de Deus. Ele não precisa te entregar um carro, uma casa, para demonstrar o poder dele. Ele já demonstrou naquela cruz. Ele já demonstrou que nos ama e que o poder dele, o amor dele por cada um de nós é infinito. Quem é pai e mãe, daria seu filho unigênito, para morrer por pessoas que menosprezam a sua presença. Deus fez isso. Pessoas que foram infiéis e erraram contra a face de Deus, e mesmo assim Ele entregou o filho dele para morrer por cada um de nós naquela cruz. Porque assim como Deus enviou um cordeiro para salvar Isaac da morte, que Abraão ia sacrificar ele, Deus enviou seu filho para nos livrar do sacrifício que devia ser pago. E nós devemos agradecer por isso. Agradecer por mais uma vez Deus ter nos dado a oportunidade de respirar e falar com as pessoas que estão conosco no dia a dia. Ter mais uma vez a oportunidade de se divertir com a família, de brincar, de conversar. Deus nos deu essa oportunidade. Então, nós que às vezes ficamos tristes, porque é coisa do ser humano, nós que ficamos tristes, sofremos por pessoas que às vezes não dão moral. Deus nos dá moral. Deus está ali sempre para a gente conversar. Aleluia, Jesus. Quando a gente ora, a gente tem uma conversa com Deus. Devíamos ter uma conversa com Deus. Então, Deus abençoa o nosso respirar, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso agir, o nosso existir. O pão de cada dia que está ali em cima da nossa mesa, Ele nos dá. Aleluia, Jesus. E a manifestação mais bonita do poder de Deus nas nossas vidas é Ele ter entregado o Filho dele na cruz para morrer por cada um de nós e nos ter dado a oportunidade de nos arrependermos, de crermos que o seu Filho, aquele que se entregou e morreu na cruz por cada um de nós, nos salvou. Aleluia, Jesus. E mesmo que as pessoas não devem, e partindo já para a conclusão, mesmo que as pessoas não devem bola, não devem respeito, o respeito devido à palavra de Deus, continue ministrando, continue trazendo essa palavra,
Continue orando por aqueles que fazem isso em outros países. Continue pedindo que Deus venha te abençoar e que você continue buscando nele e na palavra dele forças para continuar. Porque a gente não deve desistir por coisas pequenas, já que o mais caro Deus já nos entregou. O preço maior, que era a morte do filho dele, ele já entregou. Aleluia, Então, Jesus. desde que a gente fique triste, com as pessoas não dando bola, as pessoas ignorando a palavra de Deus, que a gente vem continuar ministrando, porque eu tenho certeza que se não formos abençoados nesta terra, teremos lugar lá no céu. Aleluia, Amém? Jesus. Ele está pedindo aos irmãos que fechassem os seus olhos. A bendição do pastor. Vamos orar? Glória a Deus.